años lejos de Él. Carta de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo façam todo o possível para juntar a bondade. Algumas versões diz a virtude, a fé que vocês têm. A bondade junte ao conhecimento, ou ciência, e ao conhecimento domínio próprio, ou temperança. Ao domínio próprio juntem a perseverança, ou paciência, e a perseverança a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã, ou amor fraternal, e a amizade cristã juntem o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firme na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso farei sempre com que vocês lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que receberam. Penso que enquanto eu viver, é justo que faça com que vocês lembrem dessas coisas. Amém? Amém? Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos comigo. Espírito Santo, quero me assentar aos seus pés nessa noite e aprender com o Senhor. Fala comigo, Senhor. Ensina. Abre os meus olhos espirituais. Abre os meus ouvidos, Senhor. A minha mente. E me ensina, Senhor. Preciso aprender com o Senhor. Preciso, meu Deus, de uma palavra do Senhor nessa noite, para alimentar a minha alma, alimentar meu coração. Por favor, Espírito Santo, me ensina. Em nome de Jesus eu te peço. Ensina-me, Senhor. Ensina-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Qual é o seu objetivo nessa vida? Qual é o meu objetivo nessa vida? Qual é o nosso objetivo nessa vida? O que é mais importante para você? O que é mais interessante para você? O que é? João, na carta de Apocalipse, ele nos dá aquilo que nós verdadeiramente devemos buscar, porque ele escreve 7 cartas às 7 igrejas, e nessas 7 cartas existem 7 bênçãos, existem 7 promessas que Deus tem reservado para mim e para você. E nós devemos viver nessa terra focados nisso. Temos que focar nisso, porque se não focarmos nisso, nós vamos perder. Nós vamos nos perder no caminhar dessa vida, no direcionar dessa vida. Nós vamos perder, como muitos estão perdidos. A maioria das pessoas, elas acham que o principal objetivo da vida delas é o quê?
é comprar fazendas, é ter muito dinheiro, é ter carros, é ter casas, é casar, é ter filhos, é conquistar muitas coisas, alcançar muitas coisas materiais. E muitas pessoas hoje estão trabalhando e focadas nisso. Precisamos de conquistar isso, precisamos de conquistar aquilo, temos que ter bom nome, tem que ter fama, tem que ter poder, temos que chegar lá a qualquer momento. Mas o que é que o Senhor nos fala verdadeiramente que nós devemos focar? Quando João escreve as cartas às igrejas, ele diz aqui: ao que vencer, dar-lhe-eis de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quando Deus fez o jardim do Éden para o homem, Ele colocou uma árvore no meio desse jardim, que era a árvore da vida. Se o homem comesse daquele fruto, ele nunca morreria. Mas colocou também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi o que o homem comeu. Quando Deus expulsou o homem do jardim, expulsou para ele não comer daquele fruto. E a Bíblia diz aqui que esta árvore está produzindo no paraíso de Deus um fruto para aquele que vencer. Então, eu e você devemos estar focados nesta fruta, neste fruto, no qual nos dará vida para sempre. A segunda coisa que ele diz, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Qual é a primeira morte? A primeira morte é essa separação entre nós e os nossos entes queridos. O dia que eu morrer, o dia que você morrer, o dia que as pessoas morrem, elas sofrem o dano da primeira morte, que é a separação daqueles que você ama, daqueles que vocês gostam. Mas esse dano da segunda morte é a separação eterna de Deus, de Cristo, que é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. Terceiro, ele disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, há uma coroa me esperando, há algo maravilhoso me esperando, onde eu serei coroado, onde você será coroado. Eu não posso perder isso de vista, eu não posso tirar isso do meu coração, porque se eu tirar isso do meu coração, a minha vida não terá sentido algum, porque tudo que buscarei neste mundo, mas as coisas que eu quero não estão neste mundo, elas estão no alto, onde Deus está, onde o Senhor está. Quarto, ele diz assim: ao que vencer, darei a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Há um maná escondido de Deus, há um alimento de Deus para todo aquele que vencer, há um novo nome para todo aquele que vencer. E quinto, ele diz assim: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então tudo isso que os homens lutam, desejam e querem, governar, serem poderosos, e para isso fazem de tudo, o Senhor disse: e eu darei isso àqueles que vencerem. Sexto, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Então, essa é uma outra bênção que nos espera. O nosso nome nunca será riscado do livro da vida, e nós seremos colocados diante de anjos e diante do Senhor, e o nosso Senhor Jesus confessará
porque nos conhece, porque somos dele. E a sétima, que é a sétima carta à igreja, ele disse: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome, eu darei. Então qual é o meu alvo? Qual é o meu objetivo? O que é que eu quero? O que é que eu desejo? Será que eu quero tudo isso para a minha vida? Será que eu só quero bens materiais? Será que eu só quero vitórias aqui? Será que eu só quero conquistas aqui? Ou eu quero algo mais profundo, algo mais tremendo, algo mais precioso? E é isso que João nos oferece. Vocês poderão receber tudo isso, e tudo isso está reservado para o vencedor, tudo isso está reservado para aquele que vencer. Por isso é que Pedro, ele diz o seguinte: eu tenho falado isso com vocês, mesmo sabendo que vocês já sabem, mas eu continuo falando, e enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar falando isso para vocês. Por quê? Porque o que eu desejo no meu coração, o que está no meu coração, é que nenhum de vocês se percam e nem eu me perca, querido, mas que ao chegar o final das nossas vidas, quando dermos o último suspiro nessa terra, tenhamos vivido uma vida segundo os princípios cristãos, e ao fazermos isso, sejamos vitoriosos e vencemos o último inimigo que nos aguarda, que nos espera, que é a morte. Mas eu só vencerei a morte com a vida. Por isso, qualquer outra coisa que me oferecer é nada comparado com aquilo que Deus tem preparado para mim na eternidade. E nós não podemos perder isso. Precisamos de bênçãos materiais, precisamos de dinheiro, precisamos de casa, precisamos de uma série de coisas, mas isso não é tudo. Isso não é tudo. E às vezes nós passamos a vida inteira em busca disso e achando que isso vai nos trazer felicidade, isso vai trazer alegria, mas quando a gente recebe tudo, a gente descobre que ainda falta muito, porque a nossa alegria só será completa em Cristo. Por isso que Pedro, ele nos dá uma receita, tá? Quem é cozinheiro aqui sabe que se você, dependendo da comida que você vai fazer, você precisa da receita, tá? Você quer fazer um pudim, né, de leite condensado muito gostoso, é tão fácil, né? Você pega uma lata de leite condensado, a mesma medida de água, 4 ovos e bate. Só que muita gente tem dó de energia, e aí ele bate só um pouquinho, e é por isso que o pudim fica uma porcaria com gosto danado de ovo, porque você miserou, você amarrou, entendeu? Então, para ficar bom, tem que bate bastante. Ô Luzia, estou errado ou estou certo? Não é? E aí tira a película da gema, ainda fica melhor ainda. Mas se você ficar com preguiça de tirar a película, bate. Depois leva no banho-maria, não deixa entrar água, né? Porque senão ele pode ficar gostoso, mas pode ficar uma cara feia danada. Mas assim você faz um ótimo pudim. Mas você precisa saber as medidas, precisa saber a receita. E aqui, Pedro, ele começa a me ensinar. Pedro começa a me ensinar e ensinar a você o que é que nós precisamos fazer para herdar tudo isso que João escreveu em Apocalipse. Se eu e você, queridos, queremos alcançar a vida eterna, se eu e você queremos chegar lá, ouça o que ele diz. Ele diz assim:
junte a bondade com a fé. Então a primeira coisa que ele diz, estava bom. A primeira coisa que ele diz é o que? Sejam bons. Se você não for bom, não tem como você entrar no céu, querido. Não adianta. E tem gente que é ruim. Tem gente que é ruim. Nós estamos comentando outro dia, na sexta-feira, no estudo que a gente faz de Provérbios com os remanescentes que ficaram, né? O primeiro dia veio um grupo grande demais, e aí foi diminuindo, e só ficou aqueles que verdadeiramente têm um interesse maior, e tá bom, porque o grupo menor você tem possibilidade de discutir mais. Por isso é que eu não forço muito a barra, porque eu aprendi que não é por força nem por violência, é pelo Espírito, amém? Mas nós estamos discutindo a respeito disso, porque nós temos a mania de chamar os outros que não são crentes, que não são evangélicos, de ímpio. O ímpio não é só aquele que não aceita uma declaração de fé ou uma religião. O ímpio é também aquele que comete impiedade. E pode ter certeza, querido, que lá fora está cheio de pessoas ímpias, pessoas que não têm compaixão, pessoas que não têm bondade, pessoas que são impiedosas. Mas escute também, querido, há muita gente dentro da igreja que é ímpia, que é ímpio. Por quê? Porque tem um coração duro, um coração ruim. E como vai alcançar as bênçãos de Deus se o coração é ruim? Por isso a primeira coisa que ele diz aqui, vocês precisam pegar a bondade. Então tem que ser bom. Não podemos ter um coração ruim. E tem gente com um coração ruim. Se ele puder prejudicar os outros, ele prejudica. Se ele puder fazer mal, ele faz. Se ele puder fazer, ele faz. E não é isso que Deus está nos ensinando. Ele diz para mim e para você, seja bom. Seja bom, e junte isso à fé, porque a fé é a certeza de que seus sonhos se realizarão, a fé é a certeza de que a bênção virá, a fé é a certeza de que amanhã vai ser melhor do que hoje, porque a fé me diz isso, a fé me garante que eu vou vencer, a fé me garante que a dor pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Então junte a bondade e a fé. E aí ele diz assim, agora pegue a bondade, pegue a fé e junte ao conhecimento. Por quê? Porque sem conhecimento, sem conhecer o Senhor, você será destruído. É por isso que o profeta Oséias disse, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Olha o que o Senhor diz para Josué, examinais este livro, não deixe ele se apartar de você, conheça este livro, e você será bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. O conhecimento é fundamental para que eu e você possamos alcançar e conquistar aquilo que Deus tem preparado para nós, tanto nessa terra como na eternidade. Sem conhecimento eu serei levado por ventos de doutrinas, sem conhecimento eu ficarei correndo atrás de profecias, sem conhecimento eu ficarei correndo atrás de bênção, por quando o conhecimento me disse, se tu quiseres, a bênção te seguirá, e não você ficar correndo aqui ou correndo ali, em busca de bênção para a tua vida. Não será enganado. O Espírito Santo não deixará você ser enganado, o Espírito Santo te guardará, o Espírito Santo revelará, o Espírito Santo mostrará o que está certo e o que está errado. Mas ele junte a bondade, a fé, o conhecimento e agora o domínio próprio. Como você vai querer receber as bênçãos de Deus se você não sabe se controlar? Ou não tem poder sobre os seus desejos? Porque às vezes nós queremos fazer coisas, e às vezes nós fazemos coisas, mas se eu tiver um domínio próprio, se eu conseguir controlar a situação, eu vou me dar bem.
E é isso que ele está dizendo. Você quer morar na eternidade, você quer conquistar tudo aquilo que eu falei e que está escrito em Apocalipse, você tem que ter domínio próprio. Quantas pessoas, queridos, se perdem, quantas pessoas frustradas, quantas pessoas destruídas, porque não tem domínio próprio. Aí ele disse: junte a bondade, a fé, o conhecimento, ao domínio próprio, e diz assim, e a perseverança. Como nós vamos conquistar, como nós vamos chegar aonde Deus quer que a gente chegue, se não houver perseverança? Quantas vezes já pensou em desistir? Quantas vezes já pensou em abandonar? Quantas vezes já pensou em chutar o balde? Algumas versões diz paciência, e paciência é virtude de vencedores. Seja perseverante. Então, ele diz assim: junte a bondade, a fé, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, e junte tudo isso, mas a devoção a Deus. Queira Deus, queira o seu momento com Ele, separe o seu momento com Deus. Uma coisa é você adorar, uma coisa é você ser devoto a Ele de forma coletiva, outra coisa é você ser devoto a Ele na sua intimidade, no seu lugar secreto. E aí ele continua dizendo: junte a bondade, a fé, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus e a amizade cristã. Seja amigo dos seus irmãos, porque quando você for amigo dos seus irmãos, você vai cuidar do seu irmão, você não vai prejudicá-lo, você não vai querer o mal para ele. Então você precisa, e nós precisamos cuidar dos nossos irmãos. E ele diz aqui: e depois disso, vocês juntem a bondade, a fé, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a amizade cristã, e por último, ele disse: e coloque o amor. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, faz uma descrição do amor que é uma coisa tremenda. E todos, quando vão falar de amor, falam da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Mas olha o que diz o capítulo 32, do capítulo 12, e o verso 31. Paulo diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Um caminho mais excelente. Aí ele começa o capítulo 13 dizendo: que caminho excelente é esse? Queridos, como eu vou conquistar as coisas que Deus tem para mim aqui? Como eu vou alcançar o que Deus tem para mim aqui? Como eu vou poder entrar na eternidade? Colocando todos esses ingredientes na minha vida, mas principalmente o último, quando ele fala do amor. Porque Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que soa. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, mas folga com a verdade.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E os três desses, o maior é o amor. O amor. É isso que está faltando. É isso que falta. Talvez esse seja o principal ingrediente nessa receita que Pedro deu. Às vezes colocamos bondade, colocamos fé, às vezes colocamos perseverança, às vezes colocamos domínio próprio, às vezes somos devotos a Deus, mas esquecemos do principal. É como se você fosse fazer um bolo e não colocasse fermento. Não adianta. Você pode colocar tudo, pode acertar tudo, mas se não colocar o fermento, não vai resolver. Então Deus está me ensinando a você. Se queremos alcançar as bênçãos que o Senhor tem, se queremos e almejamos tanto isso, se queremos ter paz no nosso lar, se queremos ter alegria na nossa casa, se queremos ter felicidade, se queremos, amados, se queremos alcançar aquilo que Deus tem para nós, precisamos de todos esses ingredientes. Mas a Bíblia diz que o mais importante dele é o amor. Se eu não conseguir amar, se você não conseguir amar, você não vai conseguir vencer. Por quê? Porque você jamais conseguirá perdoar, porque para perdoar tem que amar. Você jamais vai conquistar o coração de Deus, porque Deus é amor. Às vezes corremos para um lado, buscamos aqui, buscamos ali, fazemos isso ou fazemos aquilo. Mas o amor é a coisa principal que eu e você precisamos. Por isso, Pedro diz assim: pois são essas qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem, elas vão fazer com que vocês aumentem e serão cada vez mais ativos e produtivos. Vocês serão mais produtivos. Vocês terão um resultado muito melhor. O conhecimento de nosso Senhor dará a vocês coisas grandes, coisas tremendas. E se vocês não fizerem isso, vocês serão como cegos, que não enxergam, ou como alguém que tem algum problema de visão. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que eu e você conquistemos tudo que temos direito nessa terra, mas que a gente não perca o principal, que é a vida eterna com Cristo. Lembra daquela historinha da mulher que passou em frente à caverna, e aí ela estava passando um problema financeiro muito grande, uma dificuldade financeira muito grande. Aí ela ouviu uma voz de dentro da caverna dizendo: entre, pegue o que você precise. E quando ela entra, carregando a sua filhinha nos braços, ela se depara com uma série de tesouros, joias, colares, moedas de ouro, muita coisa. E a voz disse para ela assim: você tem 8 minutos, pegue o necessário, mas não esqueça o principal, porque a partir da hora que você sair, a porta fechará e nunca mais vai se abrir. Se fizermos um paralelo, temos 80 anos, porque passou de 80 já começa a cansar, já dá canseira. Temos 80 anos para conquistar.
E às vezes passamos esses 80 anos correndo atrás do necessário, buscando o necessário. E a voz disse para ela assim: olha, você tem 7 minutos, pega o necessário, mas não esqueça o principal. E passaram mais 1 minuto, você tem 6 minutos, você tem 5 minutos. E ela então deixou o bebê no chão e começou a juntar as pratas, começou a juntar os colares, começou a juntar os bens materiais, começou a juntar tudo. E a voz dizia: olha, você tem 3 minutos, pega o que é necessário, mas não esqueça o principal. Uma vez que você sair, a porta vai se fechar e nunca mais vai se abrir. Você tem 2 minutos e ela está ali apavorada, e coloca aqui, e você tem 1 minuto, pegue o necessário, mas não esqueça o principal. E ela envolvida com toda aquelas joias, aquelas coisas bonitas, e de repente a voz diz assim: saia rápido, porque a porta vai fechar e nunca mais vai se abrir. E ela sai coberta, com os braços cheios de ouro, de prata, de tudo aquilo que podia satisfazer a sua vida. Mas quando ela chega do lado de fora, a porta se fecha, e ela então percebe que deixou sua filha lá dentro. Ela pegou o principal, ela pegou o necessário, mas esqueceu o principal. E às vezes nós passamos a vida assim, buscando o necessário. Queremos isso, queremos aquilo outro, mas esquecemos de cuidar do principal, que é a nossa alma. Precisamos cuidar da nossa alma. Precisamos querer não só as bênçãos materiais, não só as coisas dessa terra, mas queremos acima de tudo um compromisso com Deus, com o céu. É com o céu, querido. Eu quero que você vá para o céu. Eu quero que você vá para o céu. Eu quero chegar lá e encontrar com você lá. Eu quero ter a certeza de que você não está caminhando errado. Eu quero ter a certeza de que você não está correndo atrás só do necessário. Você vai ter o necessário, Deus vai te dar o necessário, mas você não vai esquecer o principal, que é a tua alma. E quando o Senhor vier, Ele vai encontrar fruto. Lucas tem um relato de uma passagem que Jesus disse assim: o Senhor plantou um pé de figo na sua videira, junto com as suas uvas, Ele plantou um pé de figo. E aí, ele foi um ano procurar figos e não achou. Ele foi o outro ano procurar figos e não achou. Ele foi o terceiro ano procurar figos e não achou. E aí, o moço diz assim para aquele que tomava conta do seu jardim: corta esse pé de figo, porque faz 3 anos que eu venho aqui buscar figo e não acho nada. Faz 3 anos que eu venho buscar fruto aqui e não acho nada. Corta, ele está incomodando, ele está tirando nutrientes da terra sem produzir nada. Mas aquele homem que tomava conta do jardim, ele disse assim: meu Senhor, me dê mais 1 ano. Me dê mais 1 ano, eu vou trabalhar, eu vou fofar em volta dele, eu vou adubar, eu vou cuidar desse pé de figo. E daqui 1 ano o Senhor volta. Se daqui 1 ano ele não estiver produzindo nada, então o Senhor corta e lança fora. Mas me dá 1 ano. Sabe o que é isso, querido? Sabe o que é isso? Muitas vezes Deus vem sobre as nossas vidas e Ele tem desejo de nos cortar, porque nós não produzimos esses frutos, fruto de bondade, fruto de fé, de domínio próprio, de devoção a Ele, fruto de amor, de amizade. Não produzimos esse fruto, e muitas vezes o Senhor vem para nos cortar, mas o Espírito Santo diz assim: não, Pai, espera um pouco, eu estou adubando, eles estão aprendendo, e pode ter certeza, Senhor, daqui 1 ano eles vão dar fruto, daqui 1 ano vai dar fruto, e é isso que eu quero que vocês deem: frutos que permaneçam. Por isso Jesus disse: não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e dei fruto, e que o vosso fruto permaneça. Deus está sempre buscando em mim, em você, a bondade, a fé, a perseverança, a compaixão, o domínio próprio, a amizade cristã, o amor. Deus está sempre buscando isso em mim, e quando Ele vem e acha, Ele se alegra, mas quando Ele vem e não acha, Ele se entristece. Mas não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente produza frutos, e frutos que permaneçam, e esse é o meu desejo, esse é o desejo da minha alma, é o desejo do meu coração, porque pregar para vocês mensagens
de prosperidade, mensagem de disso ou daquilo. A gente sabe, é só você ler, é só você estudar, é só você pegar um texto e pregá-lo da maneira que você quiser. Mas não é isso que o Espírito Santo quer para essa igreja, não é isso que o Espírito Santo quer para mim, não é isso que o Espírito Santo quer para você. O que Ele quer e o que Ele deseja é nos levar para casa, nos levar para o céu. E o que Jesus espera de mim e você, Ele nos aguarda nos portais eternos. Para quê? Para confessar o meu nome e o teu nome diante de Deus e diante dos anjos. O que Ele quer é me dar a coroa da justiça, o que Ele quer é me dar vestes de louvor, o que Ele quer é fazer com que eu entre e coma do fruto da árvore da vida. O que Ele quer é que eu passe a eternidade com Ele, e é isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos fazer. Fique de pé no seu lugar. Eu quero pedir ao Espírito Santo nessa noite. Espírito Santo, se eu preciso de adubo, me adube. Se eu preciso que o Senhor fofe em volta de mim, que o Senhor faça isso. E eu quero que você faça essa oração nessa noite. Eu quero que você faça essa oração. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar isso com você. Deus te trouxe aqui nessa noite para mostrar para você que a coisa mais importante não é o que você vai viver aqui, porque você vai passar muito mais tempo morto do que vivo. O que Deus quer é uma eternidade, o que Deus quer é um céu para mim, um céu para você. Feche os seus olhos, querido, vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo, vamos pedir ao Senhor que passe uma vez mais, e se Ele passar uma vez mais, Ele vai nos renovar, nos restaurar. Quem sabe está faltando em nós bondade, quem sabe está faltando em nós domínio próprio, quem sabe está faltando em nós devoção a Deus, quem sabe está faltando perseverança, quem sabe está faltando amor. Mas o Senhor nessa noite Ele quer passar, e eu tenho certeza que Ele vai passar. Ele vai restaurar, Ele vai curar, Ele vai operar, Ele vai fazer maravilhas. Oh, Espírito Santo, vamos pedir que Ele passe uma vez mais. O machado já está posto à raiz, querido, mas Deus pode ter compaixão de nós. Deus pode ter compaixão e deixar que o Espírito Santo mude as nossas vidas, mude a nossa maneira de pensar, de agir. Espírito Santo, passa uma vez mais. Passa, Senhor. Passa, Senhor, uma vez mais. Passa, Espírito Santo. Que nenhum se perca, Senhor. Fala-me, Senhor, teu nome adorarei. Oh, Espírito Santo, se o Senhor passar, Senhor, Espírito de Deus, nós seremos transformados. Se o Senhor passar, nós seremos mudados, Senhor. Espírito Santo, Por isso eu te peço, Senhor, passa, Senhor, uma vez mais. Espírito de Deus, Passa uma vez mais. Espírito Santo, Espírito de Deus, Levante as suas mãos para o alto. Fala com Ele nessa noite. Passa uma vez mais na minha vida. fala-me, Senhor, Tira toda a maldade do meu coração. Tira essa insegurança. de Deus, Tira aquilo que não agrada o Senhor. Oh, Espírito Santo, ajuda-me. fala-me, Senhor, Ajuda-me. Passa uma vez mais, Espírito Santo. Espírito de Deus, Faz desse homem um homem diferente. Faz dessa mulher uma mulher diferente, Senhor. Fala-me, Senhor,
que o nosso foco, o nosso alvo é o céu. Espírito de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse: buscai as coisas lá do alto onde Cristo está. Se já morrestes com Ele, já morremos contigo, Senhor. Queremos as coisas lá do alto onde o Senhor está, Senhor. Oh, Espírito Santo, passa uma vez mais, Senhor. Cura, Senhor. Liberta, transforma, renova. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Passa uma vez mais, Senhor. Passa, Senhor, uma vez mais. Oh, Senhor, passa. Como pomba celestial, Fofe a terra, Senhor. Adube, Senhor. e nada é igual. Renova, restaura-nos. Na nuvem arca o rio, como pomba celestial. Sim, Espírito Meu Deus Santo. é tão real, e nada é igual. Oh, Espírito Santo. Espírito de Deus, Passa uma vez mais. Fala-me, Senhor, teu nome adorarei. Espírito de Deus, passa uma vez mais. Fala-me, Senhor, teu nome adorarei. Diga comigo: bondade, fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, amizade cristã e amor. Aleluia. Levante os seus olhos para o céu. Diga para Ele nessa noite: me aguarde, Senhor, porque eu vou chegar. Me aguarde, Senhor, porque eu vou passar pelos portais eternos e vou me encontrar com o Senhor na tua glória. Porque eu não vou perder, Senhor. Eu não vou perder a minha coroa. Eu não vou perder o meu novo nome. Eu não vou perder a oportunidade de comer do fruto da árvore da vida. Eu não vou perder a oportunidade, Senhor, de estar no teu templo, de estar com o Senhor. Eu não vou perder a oportunidade de passar a eternidade com o Senhor, mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar, porque o Espírito Santo vai me conduzir, Ele vai me ajudar, e eu tenho certeza disso. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. E passa uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Senhor, quero te pedir nessa noite, abençoe a nossa nação, Senhor. Guarda, meu Deus, a nossa nação. Guarda as nossas crianças, guarda os nossos jovens, nossos adolescentes, guarda os homens, as mulheres. Deus, abençoa esta nação, abençoa todos os visitantes, Senhor, que já estão ou que vão chegar para o evento da Copa do Mundo. Abençoa eles, meu Pai. Deus, não deixe que a violência tome conta da nossa nação. Não deixe, meu Deus, que pessoas movidas, Senhor, por coisas que não é do Senhor, venham denegrir a imagem do nosso país. Mas abençoa e proteja-nos, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço. Nos dê uma boa noite, nos guarde, nos proteja e nos livre de todo o mal. Que possamos, meu Deus, trazer dentro de nós a bondade, a fé, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a devoção ao Senhor, a amizade com os irmãos e o amor. É isso que te pedimos,
em nome de Jesus. Boa noite, Deus abençoe vocês e vão em paz, em nome de Jesus. Amém.